E a democrata Kamala Harris conquistou apenas 224 colégios eleitorais. E perdeu feio a disputa pela presidência dos Estados Unidos. Donald Trump conquistou 277 cadeiras. Harris se tornou a candidata democrata depois que o presidente Joe Biden desistiu de concorrer à reeleição em julho, cometendo várias gafes, inclusive. Vamos diretamente a Washington, onde parece estar tudo em silêncio, e se encontra o nosso correspondente, Luca Bassani. Luca, e agora? Eu tomei um susto quando eu vi ali os Estados Unidos, o país inteiro pintado de vermelho. Vamos deixar uma coisa clara, aqui o vermelho não é do comunismo, o vermelho é o Partido Republicano, tá certo? Eu quero saber assim, qual o futuro para Kamala Harris, qual o futuro para Donald Trump, qual o futuro da Europa, do Oriente Médio e do Brasil? Quero te ouvir. Boa tarde, Capeza, nossa querida audiência que acompanha essa cobertura histórica. Me permita, como comentarista fixo aqui da Casa de Geopolítica, corrigir Eliseu Caetano em relação ao que ele diz sobre uma onda azul que aconteceu na costa leste americana. Muito pelo contrário, apesar do voto ter sido maior no colégio eleitoral, a diferença nunca foi tão pequena. Fazia muito tempo em que um republicano não performava tão bem. No estado de Nova Jersey, com seus 16 votos no colégio eleitoral, a diferença ficou em 4%, ou seja, Donald Trump tinha capacidade de ter vencido Nova Jersey, ou pode vencer, os republicanos podem vencer Nova Jersey na próxima eleição. Nova York, o Henrique Kriegner colocou muito bem, a diferença também que na última eleição foi de 20 pontos, essa daqui foi de 11 pontos. Então, o que explica a vitória de Donald Trump e o seu caminho não a 277, mas a 312 delegados, porque aqueles estados que ainda não foram projetados, nós podemos falar aqui com quase total certeza, Nevada, Arizona, Michigan e Alasca vão para Donald Trump, ou seja, 312 delegados. Desde Barack Obama, um candidato não fazia uma votação tão expressiva no sistema do colégio eleitoral. O próprio Donald Trump fez 304 na primeira vez que foi eleito e Joe Biden 306, portanto 312 é uma performance espetacular. Donald Trump conseguiu superar a sua própria performance em todos os estados, praticamente em todos os condados. A gente vê que na região, por exemplo, da Pensilvânia, um estado pêndulo que foi vencido por Donald Trump, no condado bastante democrata de Filadélfia, a maior cidade do estado, Donald Trump fez em 2016 13%, em 2020 fez 18% e em 2024 quase 22%, ou seja, em todas as regiões onde os democratas continuam ganhando, a diferença está diminuindo. E isso explica que aqueles segmentos demográficos como os negros, os hispânicos, as mulheres, não são mais monolíticos. A gente não pode falar que a população negra ela é, em sua grande maioria, democrata, ou a população hispânica e latina é grande maioria democrata. Não, a gente vê que a diferença está diminuindo e pode haver uma inversão. Só para a gente ter uma noção em relação ao voto hispânico e latino, Joe Biden venceu por mais de 23 pontos percentuais Donald Trump em 2020. Hoje, Kamala Harris venceu Donald Trump por apenas 8 pontos, ou seja, ele diminuiu a distância para praticamente 16 pontos percentuais. É uma grande performance, principalmente no estado da Flórida, onde a gente vê que imigrantes cubanos, venezuelanos, nicaragüenses acabam votando em peso em Donald Trump por não quererem a replicação dentro dos Estados Unidos de um sistema de governo que falhou dentro dos seus países. Como você bem colocou, o futuro de Kamala Harris é bastante incerto. Nós falávamos aqui desde o começo do ano, quando começamos a nossa análise, que ela era uma candidata fraca, ela não tinha o apoio completo do establishment do Partido Democrata. Inclusive, se houvesse aquelas primárias que costumeiramente acontecem, ela não venceria. A gente pode dizer que algum outro candidato, talvez o governador da Pensilvânia, o Josh Shapiro, ou até a governadora do Michigan, a Gretchen Whitmer, ela poderia vencer e ganhar essa nomeação, mas Kamala Harris foi empurrada para essa posição que estava além da sua própria capacidade, exemplo da performance muito negativa que ela teve nas eleições até o momento, perdendo inclusive no voto popular por 5 milhões de votos. Joe Biden ganhou de Donald Trump em 2020 por 7 milhões de votos, ou seja, a distância não só diminuiu, mas ela se inverteu em muito. Nos estados grandes da Califórnia, de Nova York, estados muito azuis, muito democratas, a gente vê que Donald Trump teve uma boa
performance. A expectativa é que Kamala Harris fale a público. Fazia tempo que eu não vi um candidato democrata que perdeu uma eleição demorar tanto tempo para ir a público conceder a derrota e parabenizar o candidato da oposição. Vamos ver se hoje às 4 da tarde de fato ela estará aqui para se comunicar com toda a imprensa. Até pegando a análise que nós escutamos do brilhante Robson Farinazzo sobre o futuro do mundo com o governo Donald Trump, eu concordo com ele que eu acho que a guerra da Ucrânia ela poderá morrer por inanição. Muitos acreditam que a Europa não tem capacidade de suprir militarmente e financeiramente o governo do presidente Volodymyr Zelensky e o exército ucraniano, o que obrigaria os ucranianos, para não perder mais 20% do seu território, a entrar num acordo mediado pelos Estados Unidos com a Rússia e abrir mão de partes do seu território, como a região do Donbass, a região de Zaporígia, Kherson e até a península da Crimeia. No caso da guerra no Oriente Médio, eu acho que a chance é de escalada, principalmente se a gente vê que Donald Trump, no seu primeiro governo, tinha uma postura muito contra o Irã, inclusive matou Qassem Soleimani no Iraque, o que criou uma animosidade ainda maior e saiu do acordo nuclear com os iranianos. Então, só para fazer um breve apanhado aí para vocês, Capês. Ô, Luca, quando os americanos começaram a ir às urnas, e em alguns estados eles foram às urnas antes do dia 5 de novembro, as pesquisas davam Donald Trump com 42%, depois 44%. Ele acabou chegando aí a 51% dos votos. Como você disse, 5 milhões de vantagem sobre a Kamala Harris. Então eu pergunto, essas pesquisas lá também eram pesquisas que estavam tentando influenciar? A gente não pode dizer isso, mas como se justifica uma disparidade tão grande entre a pesquisa do início da votação e quando agora da votação efetiva? Segunda pergunta ligada a isso. O Joe Biden, o quanto a postura, eu diria, completamente disfuncional do Joe Biden, desmoralizando os Estados Unidos externamente, desmoralizando a economia norte-americana, prejudicou a Kamala. O quanto a economia acabou pesando e o quanto o desprestígio norte-americano no mundo, a partir da estratégia errática do Joe Biden, acabou influenciando. E se você não esquecer, o terceiro, os estados pêndulo. Como é que foi? Você me corrija aqui, vamos lá. Nevada, Novo México, Arizona, Michigan, Geórgia, Filadélfia, que é o estado da Pensilvânia, o Wisconsin. Então eu pergunto a você... Geórgia, Carolina do Norte. Geórgia e Carolina do Norte. Chegaram a dizer até que o Trump ia perder em Iowa, onde ele sempre ganhou. Então eu quero que você faça o seguinte: será que houve alguma tentativa de manipulação da opinião pública? Porque aqui a gente não fica em cima do muro. Quero te ouvir sobre tudo isso e muito mais. Olha, Capês, em relação às pesquisas, de fato, elas não conseguiram prever que a vitória de Trump seria tão grande. Grande parte dos institutos que não são tão ideologicamente voltados aos democratas ou aos republicanos apontavam a vantagem dele em 5 dos 7 estados pêndulo. E agora, no resultado, a gente vê que ele é capaz de ganhar os 7 estados pêndulo. Então, ele supera, inclusive, aquilo que as pesquisas mostraram. Eu acho que essa incongruência pode ter uma tentativa da manipulação da opinião pública, eu não acredito nisso. Eu acho que tem a própria dificuldade de medição. Por mais que ele tenha vencido no estado do Wisconsin, por exemplo, são 100 mil votos em um estado de milhões de pessoas. Ou seja, é difícil, às vezes, você conseguir medir o comportamento do eleitorado, principalmente agora que não há essa questão monolítica, né? Os negros votam dessa maneira, as mulheres votam dessa maneira, os latinos votam dessa maneira. Não tem mais isso. A gente vê que cada um vota para aquilo que prefere e como pesa mais no seu bolso. Há latinos muito bem-sucedidos que não precisam da ajuda do Estado americano, que votam em Donald Trump. E há tantos outros que precisam de um Estado mais presente, de um Estado mais assistencialista, que votam em Kamala Harris. Então dá para você falar que todos os latinos vão seguir esse caminho, e acho que aí está o erro na medição, acreditar que os cortes demográficos atuam da mesma maneira quando eles claramente não atuam. As pessoas estão votando de maneira cada vez mais independente, não pensando no seu grupo. Falando sobre Joe Biden, você falou sobre a economia, o fato da campanha ter sido também uma culpa dele, a Kamala Harris não ter performado melhor. Com certeza, ela tentou esconder a performance
de Joe Biden negativa perante a economia americana no aspecto da inflação, da perda do poder de compra da classe média, mas ela não conseguiu. Porque não é que ela é apenas endossada por Joe Biden, ela é membro do governo Joe Biden, ela é a vice-presidente dos Estados Unidos. Então, parte das políticas adotadas durante esse governo que falharam são sua responsabilidade. E não dá para você se distanciar tanto assim de uma figura que é o seu chefe, né, que estava no seu mesmo ticket eleitoral há 4 anos atrás. Então, a gente vê que isso, de fato, não funcionou. E nos estados pêndulo, realmente, a vitória de Donald Trump ela é impressionante no estado da Pensilvânia, onde Joe Biden tinha vencido por 80 mil votos em 2024. Trump venceu com cerca de 180 mil votos, ou seja, ele conseguiu girar quase 260 mil votos. É bastante coisa se a gente falar de um estado pêndulo. Na própria Geórgia, onde ele perdeu por aqueles 11 mil votos muito polêmicos, que depois ele pediu para assessores tentarem achar esses votos, ele acabou vencendo também por mais de 130 mil votos. Então ele conseguiu dar a volta por cima, crescendo nos redutos onde ele já era muito forte, na parte rural americana, onde há muitos brancos, muitos conservadores, muitos cristãos, mas também melhorando nos outros segmentos demográficos, como eu falei, deixando claro que não tem esse negócio de que a população negra, a população latina, as mulheres, os LGBTs pertencem ao Partido Democrata. Não, cada um vota por si e os democratas terão muita dificuldade de se reinventar durante esses próximos 4 anos para achar um nome forte, que entusiasme, que seja competitivo em 2028, provavelmente contra o Vance, que é o atual, será o vice-presidente, como também fazer com que esses eleitores perdidos aos republicanos, essa classe média que está raivosa com a política econômica e a política woke dos democratas, possa voltar a votar democrata em um futuro próximo. Algo que eu acho pouco provável olhando aqui os Estados Unidos. Eu venho para cá há cerca de 20 anos, realmente está tudo muito caro e a população está sofrendo no seu bolso principalmente. O jovem está preocupado com o emprego, não é com papo furado. Luca, fica com a gente, eu vou ler a mensagem dos líderes mundiais e ficamos com você ainda.